Que a paz do Senhor esteja em nosso coração, em nosso pensamento e em todo o nosso ser. Bora começar mais um vídeo e agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus pela nossa família, agradecer a Deus pelas bênçãos e também pelos aprendizados. O aprendizado é aquilo que você acha que não é bênção, mas traz para você coisas que te edificam. Como que eu encaro uma situação que eu não considero como bênção na minha vida? Eu considero ela como algo para eu aprender, que vai me gerar testemunho para no futuro eu contar para alguém. É isso que eu penso. Então, em nome de Jesus, não importa qual é a situação que você está vivendo, se essa situação está te trazendo alguma tristeza, alguma dor, algum sofrimento, alguma aflição, pegue essa situação como um aprendizado e lembre-se, vai se tornar em testemunho para você contar futuramente para alguém e assim poder evangelizar com as obras maravilhosas que Deus faz na sua vida. Hoje vamos guardar um versículo para meditação, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Outro versículo que eu quero deixar para a nossa meditação, para que a gente não se esqueça, e eu provavelmente vou começar os meus vídeos quase sempre falando ele, é que em João 14, verso 27, está escrito que Jesus deixou-nos a paz dele nos deu, e ele não nos deu como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, quer dizer, não tenha medo e também não fique preocupado. E a paz que ele nos deu é aquela que excede todo entendimento, onde você pode estar em meio da guerra, mas você vai estar bem, porque você sabe que Jesus está lá contigo. Vamos estudar o capítulo 10. Corre lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário que a gente estude a palavra do Senhor, para que dessa forma a gente edifique a nossa fé e tenha mais confiança nas promessas de Deus. Do 1 ao 12 está escrito: Depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E eles disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor da seara é Deus. A seara é o mundo. E trabalhador é todos que vão pregar o evangelho. Vão. Eis que eu os envio como cordeiro para o meio de lobos. Vocês estão indo como cordeiro. Aqueles que estão ali são como lobo vorazes, né? Aí ele fala: não levem bolsa, nem sacola, nem sandália e não saudem ninguém pelo caminho. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandália. 5. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se lá houver uma pessoa que ama a paz, sobre ela a paz vai repousar. Se não houver, a paz vai voltar para você. Por isso que toda vez que você encontra alguém, você fala: a paz do Senhor Jesus, ou que a paz do Senhor esteja nesta casa, ou que a paz do Senhor Jesus seja contigo. E aí no versículo 7 ele fala: fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Jesus está dizendo: você foi recebido numa casa, é lá que você vai ficar se alimentando do que eles te oferecerem. Não é você que vai escolher, não. É eles que vão te oferecer. Depois ele disse: quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Não é você que escolhe, não. É a pessoa onde você chegou é que vai te oferecer. E você vai comer o que ela te oferece. No 9 ele está dizendo: cure os doentes que nesta casa houver, ou nesta cidade, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Olha, lendo aqui esse versículo aqui, onde Jesus fala que se a gente não for bem recebido, a gente pode sacudir a poeira dos pés naquele lugar, dá pra gente o que entender que a gente não precisa ficar o tempo todo ali com aquela pessoa, né? Meio que tentando conduzir aquela pessoa. Não, você foi lá, falou do amor de Deus,
revelou Jesus para aquela pessoa, falou de quem é Jesus, aquela pessoa, se receber Jesus, vai querer conhecer a verdade, vai querer aprofundar na palavra. Por quê? Porque Jesus foi apresentado para aquela pessoa, o reino do céu foi apresentado para aquela pessoa. E aí aquela pessoa tem que ir caminhando, né? Buscando se alimentar cada vez mais, se fortalecer na presença do Espírito, né? Se fortalecer em Jesus. Então, você que está me ouvindo agora, se alguém já falou de Jesus para você, se alguém já te mostrou o reino do céu, não fique aí esperando só o alimento como os filhotes de pássaros, não. Que ficam ali no ninho esperando que a mãe ou o pai tragam alimento. Não, não fique esperando que as pessoas te entreguem o alimento. Não fique esperando que as pessoas te entreguem uma palavra. A palavra está aqui, gente. A palavra está aqui. Não fique esperando que alguém revele para você. As revelações estão aqui. O manual de instrução é esse. A Bíblia é toda revelada pelo Espírito Santo. Revelada pelo Espírito Santo. Então tá aqui, ó. Toda a revelação que você precisa. Eu preciso de uma palavra de direção. Tá aqui. Eu preciso de uma palavra de confirmação. Tá aqui. Tá tudo aqui. O Espírito Santo te revelou. Você só precisa ler, buscar, entender. Então, mas é que eu não entendo a Bíblia. Calma. Ora primeiro. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Eu quero ler a Bíblia e quero ter entendimento e discernimento. Li. Não entendi. Li de novo. Não entendi. Leio. Não entendo. Leio. Não entendo. Até eu entender, eu vou ler. Até eu entender, eu vou ler. Como que é que eu vou entender a Bíblia? Se tiver uma palavra aqui que você não entendeu, você tem que ir no dicionário. Porque se você não entender aquela palavra, você não entende o versículo. Se você não entender o versículo, você não vai entender o que está querendo dizer. Então, uma palavra que você não entende atrapalha a sua compreensão. Então, tem que ir no dicionário, descobrir o que aquela palavra significa para que você compreenda o que está escrito. E na maioria das vezes, tem muita situação aqui onde Jesus está falando diretamente daquele povo. Mas tem situação que serve para a nossa vida e o Espírito Santo vai ministrar o teu próprio coração com relação a esse assunto. Versículo 13 ao 16. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido assentadas em pano de saco e cinza. Lá em Betsaida e Corazim, Jesus fez muitos milagres e eles não se converteram. Aí Jesus está dizendo, ai de vocês. Se lá em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que eu fiz aqui em Corazim e Betsaida, eles teriam se arrependido em pano de saco. Há muita, mas é muita gente assim, que recebe milagre de Jesus, afinal de contas, nós já somos milagre. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Nós somos milagre. A gente não tem que esperar um milagre para poder ser feliz com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele já nos deu tudo o que a gente precisa para ser feliz. Tudo. Ele deu tudo isso. Tudo isso para que você viva aqui, mas viva voltado para as coisas de Deus, para as coisas do reino. Ele te deu vida, ele te deu salvação, ele te deu direito da vida eterna, ele te deu o reino de Deus. Ele já te deu tudo o que você precisa. Quando você estuda aqui, ele já te deu outras coisas. É só você que não aderiu àquilo, mas ele te deu. Só que você não tem porque você não buscou, não pegou para você. Mas ele já te deu. Então, se você estudar a Bíblia, você vai ver muitas coisas que Deus já te deu. Ele nem precisa te dar mais nada. Porque o certo seria a gente nem pedir. Mas se eu estou num momento de enfermidade, se eu estou num momento de dor, se eu estou num momento de aflição, eu vou sim pedir ao Senhor para me dar livramento daquela aflição, daquela ansiedade, daquela depressão, daquela dor, daquela enfermidade. Eu vou pedir. Porque pede, dá-se-vos-á, buscar e encontrará. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Então, eu tenho promessa de que se eu pedir, eu vou receber. Então, eu peço. Mas, na verdade, você já é um milagre. Não precisa esperar outro milagre, você já é. Então, quando eu já começo agradecendo a Deus
Foi o versículo que eu deixei para a nossa memorização. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Quando eu já agradeço ao Senhor até pelas situações ruins minhas, a tendência é Ele me abençoar cada vez mais. Por quê? Porque eu sou uma pessoa grata. E a gratidão, ela move o coração de Deus. E aqui, ele fala ali no versículo 14. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Vai haver menos rigor para aquele que não conhece a palavra e não foi feito milagre do que para aqueles que conhecem e já está vivendo milagre, mas não tem um pingo de gratidão para agradecer, só vê as coisas ruins, não vê as coisas boas. Então, em nome de Jesus, Jesus já está operando milagre na tua vida, você já é um milagre. Começa a gratidão, agradeça, em nome de Jesus. Porque se você agradece, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque você vai ver que você não murmura no meio da prova. Aqui no 15 está dizendo, e você, Cafarnaum? Pensa que será levada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Aqui no versículo 15, ele também fez milagre em Cafarnaum. E ele está falando, vocês pensam que vão ser levados ao céu? Vocês pensam que Deus agrada do que vocês estão fazendo? E aí acontece com a gente também. Que às vezes é cristão, está indo na igreja, está lendo a Bíblia, mas infelizmente não tem a fé que Jesus espera da gente e a gente não divulga tudo o que ele faz pela gente, porque estamos focados em ver as situações difíceis, as aflições, e não estamos focados em ver as bênçãos que Jesus nos fez. E aqui no versículo 16 ele está falando, quem ouve os discípulos, ouve Jesus. Quem rejeita os discípulos, rejeita Jesus. Quem, porém, rejeita Jesus, rejeita Deus. É aquilo que eu disse. Quando um discípulo vai levar a palavra do Senhor para a vida de alguém, para a casa de alguém, Jesus está com ele. Então, se você aceitou o discípulo, você aceitou a pessoa que foi levar o evangelho, você aceitou Jesus. E se você aceitou Jesus, aceitou Deus. Agora, se você rejeitou aquela pessoa que falou que quer ir na tua casa levar a palavra, você rejeitou a Jesus. E se você rejeitou Jesus, rejeitou Deus. Então, não rejeite quem vai falar do evangelho para você na tua casa, em nome de Jesus. Do versículo 17 ao 20. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente lhes causará dano. Nada lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus disse aqui, para aqueles discípulos que ele mandou pregar o evangelho, que eles expulsariam demônios, pisariam em cobras, em escorpiões, e nenhum mal lhes seria causado. E aí ele fala, não fiquem alegres porque os espíritos se submetem a vocês. Fiquem alegres porque o seu nome está registrado no céu. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus deu essa autoridade. Deus deu essa autoridade. Porque em Marcos também a gente leu que Jesus falou que todo aquele que crê nele vai sim ter autoridade para expulsar demônios e para repreender e curar qualquer enfermidade. Então, em nome de Jesus, se eu crer, se você crer, seremos capazes de expulsar todo o mal da nossa vida, todo o mal, em nome de Jesus. No 21 ao 24, diz que naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sábios e instruídos são os mestres da lei. E os pequeninos são aqueles que não tinham acesso às escrituras. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho aqui é Jesus e o Pai é Deus. Tudo que foi entregue para Jesus foi entregue por Deus. Ninguém sabe quem é Jesus, a não ser Deus. E ninguém sabe quem é Deus, a não ser Jesus.
e aquele a quem Jesus quiser revelar. Glória a Deus, que Jesus continue revelando a todos nós o nosso Pai. No 23 está dizendo, e voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhe disse em particular, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhe digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quiseram estar com Jesus, né, vendo todos aqueles milagres acontecendo. Muitos quiseram, mas não ouviram e nem viram. Do versículo 25 ao 37... E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende? A isto o homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Quer dizer, quase morto, de tanto que ele ficou ferido. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo. Um sacerdote. De igual modo, um levita descia por aquele lugar. E vendo, passou de largo. Um levita, quer dizer, alguém que canta para Deus, louvores e adoração, não chegou perto daquela pessoa que estava ferida, não resgatou, não curou, não pegou para cuidar. Um sacerdote e um levita. No versículo 33 está dizendo, certo samaritano, os samaritanos naquela época não ficavam perto de judeus, eles não eram considerados povo de Deus. Um samaritano seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Aproximou-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleos e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes 3 lhe pareceu ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Imagina aqui que um sacerdote é alguém que conhecia a lei. Ele conhecia a lei, mas não tinha amor pelo próximo. O levita é alguém que falava do amor de Deus através dos louvores. Exaltava o nome do Senhor através dos louvores. Também não teve compaixão do homem que estava ferido no chão. Mas passou ali um samaritano, que provavelmente não falava, né, sobre as coisas de Deus. Ele não tinha... Ele não era instruído na lei, ele não tinha cargo na sinagoga, mas tinha amor dentro de si e teve amor por aquele próximo. Que em nome de Jesus, a gente tem amor pelo próximo, para poder ajudar ele na hora que ele precisa. Que assim seja na minha vida e na tua vida, porque é essa misericórdia que Deus quer, porque misericórdia Deus quer e não sacrifício. O versículo 38 ao 42... diz que quando eles viajavam, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir?
Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olha aqui. Temos aqui duas mulheres. Uma que Jesus foi na casa dessas duas mulheres. Uma era Marta, ela estava preocupada em servir Jesus, cuidando da casa, fazendo as coisas para ele comer. Mas Maria não, Maria estava preocupada em ouvir Jesus, só ouvir o que ele tinha para dizer. E Marta reclamou: Jesus, olha, Maria está aí perto de você, aí, ó, te ouvindo, mas eu tô com todas as tarefas de casa aqui cuidando sozinha, só não se importa que ela não me ajude? Aí ele falou: Marta, você está preocupada com muitas coisas? Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada dela, não. Então, quer dizer, a melhor parte é estar aos pés de Jesus, a melhor parte é ouvir Jesus, a melhor parte é estar com Jesus. A melhor parte não é os afazeres, né? Não é toda essa confusão que a gente tem de correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás do dinheiro, correr atrás disso, correr atrás daquilo. Não. A melhor parte é ouvir Jesus. A melhor parte é estar juntinho com Jesus. Em nome de Jesus, veja o que é melhor para você. Veja o que é melhor para tua mente, veja o que é melhor para teu coração, veja como que você vai ser feliz. É correndo desenfreado para ganhar dinheiro? É correndo desenfreado nas coisas terrenas? É assim que você acha que vai ser feliz, de acordo com a palavra de Jesus? Não. A melhor parte é estar com ele, ouvindo ele. Esta é a melhor parte. E a gente poderia ficar o dia inteiro em espírito de oração, meditando na palavra de Deus em pensamento, ou cantando louvores em pensamento. Eu já falei em alguns vídeos meus aqui que é possível você louvar a Deus o dia inteiro, mesmo estando em um trabalho, mesmo estando fazendo outra coisa. Só que infelizmente a gente se perde. Então a nossa mente já começa a viajar para outros lugares que não tem nada a ver com o reino do céu. Claro, pensamentos totalmente inúteis, que não vai trazer edificação nenhuma para a nossa vida. Porque tem muita coisa que a gente pensa demais, planeja demais e a gente não faz nada. Eu sei porque eu já fiz isso. De planejar muito, pensar muito e pouca ação. Então aqui Jesus está dizendo, ele é a melhor escolha. As coisas concernentes ao reino é a melhor escolha, né? Que assim seja em nossa vida. Aqui acaba o capítulo 10 de Lucas. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Amo você em Cristo Jesus.